Olá a todos, bem-vindos a mais uma oficina de matemática aqui na página web do Centro Lúdico. Hoje vamos falar de linhas retas no plano, mais concretamente da posição relativa que duas linhas retas ocupam num plano. Começar por dizer que uma linha reta é uma linha à direito, que não tem princípio nem fim. Como vocês podem ver aqui, eu posso puxar o ecrã de um lado para o outro e as linhas prolongam-se para o infinito, quer para um lado, quer para o outro. Agora, que posição é que duas retas então podem ocupar num plano entre elas? Também começar por dizer que para definir uma linha reta eu preciso de dois pontos. Neste caso eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. E o ponto A e o ponto B definem a reta F, que é esta a reta azul. E depois tenho a reta G, que é a reta vermelha, que está definida pelo ponto C e pelo ponto D. E portanto eu tenho aqui duas retas, já sabemos que essas retas são infinitas e agora vamos ver que posição é que elas ocupam no plano entre elas. Se duas retas permanecem sempre à mesma distância uma da outra, elas dizem-se paralelas. E como é que eu posso ver isso? Por exemplo, se eu medir a distância a que estão posicionadas estas duas retas em todos os seus pontos e essa distância for a mesma, então eu posso dizer que elas são paralelas. Estamos a ver que aqui há uma distância de 6 cm entre a reta vermelha e a reta azul, que corresponde também à distância que eu tenho aqui, de 6 cm entre a reta vermelha e a reta azul. Se essa distância permanecer, quer dizer que a reta F e a reta G são paralelas. Claro que eu posso alterar a posição da reta azul e neste caso vejam que a distância entre essas duas retas passou para 4 cm, mas elas permanecem paralelas, porque a distância é sempre a mesma em todos os seus pontos. Neste caso estaríamos a falar de 2 cm de distância, portanto as retas continuam a ser paralelas. Se eu as puxar para aqui, neste caso estamos a uma distância de 9,93 cm e as retas permanecem paralelas porque a distância em todos os seus pontos seria a mesma. Curiosamente, há uma situação, que é esta que eu vos vou mostrar a seguir, no paralelismo, onde duas retas são paralelas, que é esta situação, onde as retas praticamente ocupam o mesmo espaço e a distância, que eu não consigo agora sim, e a distância entre elas é zero, como nós podemos ver aqui. Portanto, a reta G e a reta F, elas coincidem no mesmo espaço e por isso é que marca a distância zero. Neste caso as retas são também paralelas, mas além disso podemos chamá-las também coincidentes. A regra mantém-se, portanto eu tenho a mesma distância, que neste caso seria um zero em todos os pontos da reta. Quando elas se encontram com uma distância diferente de zero, nós dizemos que elas são estritamente paralelas. Se a distância for zero, ou seja, se elas coincidirem no mesmo espaço, nós dizemos que elas são paralelas coincidentes. Isto é uma forma delas estarem no plano, mas lembrem-se então que o plano é infinito, as retas são infinitas, o plano é infinito e as retas estão infinitas e portanto nós temos que puxar isto para um lado e para o outro e ter sempre a certeza que as distâncias são as mesmas. Claro que nós também podemos ter um caso que é este caso que nós temos aqui, onde nós vemos que as distâncias não são as mesmas e, portanto, neste caso nós já não temos paralelismo. O que é que nós conseguimos perceber aqui? Que se eu puxar o meu plano para o lado direito, mais tarde ou mais cedo as retas vão se cruzar. Vou alterar isso para uma situação mais intensa, que é esta aqui. Ao cruzarem-se, definem ali aquele ponto que se chama um ponto de interseção entre as duas retas. Quando esta situação acontece, nós dizemos que as retas, como não preservam as distâncias em todos os seus pontos, neste caso, como as duas retas se intersetam num ponto, elas dizem-se concorrentes. Agora, dentro da concorrência, nós temos que distinguir dois casos e para isso nós temos que fazer aqui umas medições. Nós vamos medir o ângulo BGD, que é 20,69 graus, e vamos também medir o ângulo
DGA, que aqui me indica que são 159. Portanto, este ângulo aqui é verticalmente oposto a este que está aqui, portanto também são 20, e este ângulo aqui é verticalmente oposto a AGD e também são 159,31. E portanto nós temos dois ângulos de 20,69 e temos dois ângulos de 159,31. Nós temos dois ângulos iguais 2 a 2. Mas há um caso que, à medida que eu for aproximando desta posição, que os ângulos não só ficam iguais 2 a 2, mas em 4 ângulos de 90 graus, independentemente do sítio onde elas se intersetam. Este caso também é um caso de concorrência, mas é um caso de concorrência especial porque a interseção das retas faz segundo 4 ângulos de 90 graus e diz-se que as retas são concorrentes, mais concretamente perpendiculares, e portanto ela é um caso de concorrência e diz-se que as retas são perpendiculares. No caso anterior, elas intersetam-se na mesma, mas não estamos a falar em ângulos de 90 graus, nós dizemos que elas são concorrentes oblíquas. Neste caso, elas são concorrentes perpendiculares ou apenas perpendiculares. Resumindo, como é que duas retas podem aparecer num plano relativamente uma à outra? Temos dois casos principais. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Se elas são paralelas, se elas respeitam determinada distância. Se for maior do que zero, nós dizemos que aquelas retas são estritamente paralelas. Se elas ocuparem o mesmo espaço, dizemos que as retas são coincidentes. Se isto não acontecer, vamos para um caso de retas concorrentes, onde elas se intersetam num ponto. Se a interseção não define 4 ângulos iguais, nós dizemos que são retas oblíquas. Se definem 4 ângulos iguais, nós dizemos que são retas perpendiculares. Nós podemos encontrar exemplos na própria natureza. Vejam, por exemplo, as nervuras desta folha, não é? Que são paralelas e até perpendiculares à nervura principal da planta. Ou, por exemplo, vejam que estas linhas, não é? Quer dizer, estas tábuas com nervuras paralelas e as próprias tábuas dispõem-se de forma paralela. Ou, por exemplo, o caso desta horta, onde as linhas da horta são mais ou menos paralelas. No caso de perpendicularidade, por exemplo, encontramos frequentemente na arte, onde nós encontramos padrões executados com linhas paralelas e perpendiculares. Por exemplo, este caso aqui do lado direito é um caso bastante conhecido. E no final deixo-vos aqui, por exemplo, um trabalho feito à base de linhas, não só paralelas e perpendiculares, mas que podem dar efeitos interessantes em trabalhos de arte que vocês possam fazer no futuro. Mas isso é assunto da próxima atividade que vai ficar aqui posta na página web do Centro Lúdico. Ok, espero que isto vos tenha sido útil. Divirtam-se. Até à próxima.